Corinthians classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Bora ver aqui um pouco da repercussão, comentários de jogadores e ex-jogadores do Corinthians. Chico Garcia, a gente vai ver aqui a repercussão da vitória do Corinthians, vitória tranquila, surpreendendo aí muita gente, algumas pessoas nem tanto, mas enfim, bora ver aqui o vídeo e no final a gente comenta. Aí sim nós vimos um time com postura, aí nós vimos o emocional equilibrado, aí sim nós vimos um treinador que consegue fazer a construção e a gestão de grupo dentro do vestiário, a semana de treinamento proveitosa, diferente dos outros que estavam comandando de uma forma até meio que estranha, meio que inusitada, ofendendo jogadores, desestabilizando o grupo, fazendo substituições erradas, atingindo a outros clubes. Então era uma levada de erros do comando que vinha desestabilizando a equipe do Corinthians no decorrer dos campeonatos que estava disputando. E até esse campeonato paulista, que o Corinthians passou apuros, sufocos. Mas hoje é uma nova postura, porque tem não só um treinador, tem um gestor de pessoas, que não tem ego, não tem vaidade, é um cara que protege o grupo de uma forma excepcional e faz a instituição Corinthians prevalecer. E acima de tudo, joga quem estiver melhor. Romero vinha fazendo os gols, mas ele preferiu certamente o Pedro Raul, porque se você tem a velocidade pela esquerda com Wesley e agora a velocidade pela direita com o Yuri Alberto e das outras vezes entrava até o Gustavo Mosquito, alçando a bola, você não pode ter um centroavante pequeno. Você tem um centroavante hoje que ganha as bolas pelo alto, enfrentando as defesas gigantes. E hoje, no jogo contra o São Bernardo, fora de casa no 1º de maio, a equipe do Corinthians mostrou o que é ser Corinthians, o que é representar a segunda pele. Fazendo gol logo aos 6 minutos, com o Yuri Alberto, a equipe atacando, Ranieri chegando. E depois, aos 26, fazendo o segundo gol com Pedro Raul, com jogadas construídas, jogadas com velocidade, surpreendendo o adversário, esse adversário que deu dor de cabeça lá atrás, fazendo até o Corinthians passar vergonha, com um jogador a mais, não conseguindo nem atacar, devido ao quê? Devido à falta de inteligência e de comando e de esquema tático. Hoje não, hoje o Corinthians tem um padrão. Hoje o Corinthians tem um treinador de verdade, tem um gestor de pessoas que conseguiu recuperar nem um bom futebol, mas conseguiu recuperar o emocional desta equipe, o equilíbrio emocional e fazendo os jogadores entrarem soltos, alegres e felizes dentro de campo. O Corinthians é isso, pressionando o adversário até que é difícil, porque o Mazzanato vem fazendo um trabalho brilhante no São Bernardo, mas hoje foi letal, foi fatal, surpreendendo, vencendo, passando para a próxima fase da Copa do Brasil. É mesmo aqui em Hortolândia, aqui no Ivan, vocês lembram do Ivan Guerreiro, falando do Corinthians, que é o que? A diferença, os galãs do Corinthians fizeram a diferença e passamos de fase. Você aí, ó, dor de cotovelo, já era. Tchau. 2-0 sobre o São Bernardo, e falei na live pós-jogo, que você pode acompanhar aqui no canal também, e que eu vi um tweet, né, solto na internet, muito criativo, dizendo que o Mano Menezes fez o torcedor do Corinthians duvidar que o time passaria pelo São Bernardo, que é uma equipe bem treinada, fez uma boa campanha no Paulistão, mas disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Corinthians tinha a obrigação de passar, mesmo o jogo sendo no 1º de maio, não só por uma questão de orçamento, porque ano passado tinha um orçamento até maior e o futebol era menor, né? Mas assim, a evolução depois da chegada do Antônio Oliveira, com jogadores recuperando a confiança, estava na cara, gente, que o Corinthians era mais time e tinha totais condições de passar por esse São Bernardo. É claro que o Corinthians do Mano Menezes, do Campeonato Paulista, lá daquele começo, provavelmente teria dificuldades. Não era o caso agora, diante dessa evolução que a gente viu e que acabou eliminando o Corinthians no Campeonato Estadual justamente por conta do começo ruim, não por conta do final. Tem a derrota para a Ponte, mas ela teria sido um acidente de percurso dentro de uma campanha interessante, razoável. A questão é que ela foi a 6ª derrota no campeonato em 12 jogos, e aí não tem como superar.
Pois bem, falando do jogo, o Maicon sofreu, sentiu, né, uma lesão e acabou sendo substituído pelo Breno Bidon, moleque que vem recebendo oportunidades para entrar como titular. E aí já estamos falando não só de um jogo contra o Água Santa, que não vale nada, como protocolar no encerramento do Paulistão, né, da fase classificatória. Estamos falando de um jogo decisivo, eliminatório, que valia a vida do time na Copa do Brasil. E ele deu conta do recado. Em alguns momentos senti ele tentando se encontrar no meio, porque o jogo teve um contexto completamente diferente, né? O Corinthians sai vencendo muito cedo, faz um segundo gol, tem um jogador expulso, aí o jogo complica, daí o Antônio tem que fazer algumas mudanças. Mas o Breno Bidon, aquilo que lhe coube, né? E ele é um jogador muito técnico, que tem boa leitura de jogo, tem personalidade, e se entendeu muito bem com o Wesley aqui pelo lado esquerdo, muitas vezes. Acho que ele não sentiu, e isso indica que o Breno Bidon deve receber mais oportunidades daqui para frente. Rodrigo Garro foi personagem também do jogo, porque enquanto esteve em campo foi um jogador absolutamente influente na partida, inclusive participando do primeiro gol, quando ele começa a jogada do pênalti sofrido pelo Ranieri, pênalti muito bem marcado pelo Braulio da Silva Machado, que precisou marcar no campo sem o auxílio do VAR, felizmente. Não tinha VAR, não tem VAR, inexplicavelmente. Eu vou falar muito da arbitragem péssima do Braulio, que nesse lance acertou. Mas infelizmente, né, nessas fases iniciais da Copa do Brasil, no futebol profissional você não pode abrir mão do VAR. É injustificável, gente. Uma equipe pode deixar de avançar por conta de uma injustiça que seria corrigida pelo VAR. E o contrário também, poderia deixar de avançar, como eu citei, mas poderia avançar injustamente. Enfim, o VAR não faz sentido você ter em uma fase da mesma competição e não tem em outra. Não faz sentido. Vai me dizer que a CBF não tem dinheiro? Enfim, ele marca bem o pênalti e Yuri Alberto vai para a cobrança. Vocês não acharam diferente, pelo menos? O Yuri foi para a cobrança e com muita categoria deslocou o goleiro Alex Alves, abrindo o placar muito cedo para o Corinthians. Melhor dos mundos. É claro que o empate já não servia mais ao Corinthians, né? Como na primeira fase da competição. O empate levava para os pênaltis, mas ali o Corinthians já abriu o placar e já tinha uma vantagem estabelecida. Por que eu falei do Rodrigo Garro? Ele foi personagem, porque ele acaba expulso ainda no primeiro tempo, mas ele é um jogador que, enquanto ele esteve em campo, ele dita o ritmo criativo do time. Mais do que isso, o Rodrigo Garro é muito além de um jogador criativo e articulador. Ele é um combativo. Tanto que ele exagerou na dose e tomou um cartão amarelo corretamente com 7 minutos, o primeiro cartão dele, num carrinho em que ele tenta a jogada pelo lado direito, serve o Yuri Alberto, o Yuri toma o carrinho do Rodrigo Souza e ele vem lavrando, levantando o jogador do São Bernardo e toma o cartão amarelo. Porque ele não perde disputas, ele não perde divididas, ele briga o tempo inteiro, ele se envolve com o jogo. E há muito tempo, eu não lembro, do Corinthians ter um meia com essa capacidade, com esse temperamento, com essa característica de um cara que intransigente. E isso faz, como eu disse, ele exagerar na dose, seja numa chegada ou até mesmo uma disputa que acabou gerando a sua expulsão, mas de uma forma completamente bizarra. Eu já vou falar sobre ela. Ele acabou sendo protagonista porque ele está se tornando um referencial técnico do time. Não à toa ganhou a camisa 10 e fez o seu primeiro jogo com ela. Acabou expulso, né? Eu acho que o que eu tô gostando mais desse time do Corinthians é a tranquilidade, né, nesse jogo também. Tranquilidade de não sofrer, né? Não sofre muito. O time não sofre muito ataque, não é pressionado o tempo todo, não tem aqueles contra-ataques que tinham quando o Mano Menezes era técnico do Corinthians. Até contra o São Bernardo, quando o jogador do São Bernardo foi expulso, o time ficou ainda mais perigoso contra o Corinthians naquele jogo no Paulista, cara. O Corinthians ficou muito exposto e aí perdeu o jogo de forma incontestável, com um a mais, né? E você vê uma postura completamente diferente do time nos últimos jogos também. É aquela coisa que o Marcelinho falou, não tá jogando o fino da bola, não tá dando show, mas tá jogando como um time de verdade, um time de futebol, que é bem treinado, que tem um treinador competente, que faz o time jogar da forma correta, respeitando a camisa que os caras vestem. Quero que você comente aqui embaixo a sua opinião, o que você achou do jogo, se você confia que o Corinthians vai chegar longe aí na Copa do Brasil, se pode ser campeão na Copa do Brasil, se tem potencial para isso. Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.